Olá, começa agora o Japão, gente. Seu canal de notícias direto da Terra do Sol nascer. Trazendo notícias do Japão e de todo o planeta mundo. Chegou aí agora, já deixa o like, comenta para dar engajamento, ajuda o nosso canal a crescer. Os patrocinadores estão todos na descrição para você seguir também, se tiver precisando de algum tipo de serviço deles. Isso, tem que se inscrever no canal, senão... Se não se inscrever, o que acontece? Fala você aí, você que gosta de falar. O que é isso? É perigoso. Você tá dançando? É, ué. Ele tá dançando. Não é dança não, é a gaiada. Então vá cuidado. Vamos para a primeira notícia do dia. Advogado de brasileiro suspeito de matar esposa e filha no Japão diz que ele não cometeu os crimes. O advogado contratado para defender o brasileiro suspeito de ter assassinado a esposa e filha no Japão disse em entrevista à TV de Londrina na sexta-feira que ele não cometeu os crimes e que encontrou as duas mortas em casa depois de ter voltado do trabalho. Ele se desesperou diante da cena da esposa e filha mortas e sabia que seria a pessoa focada pelas autoridades japonesas e que, estando sozinho lá no Japão, seria massacrado não só pela população japonesa, mas também por toda essa repercussão pública. Sobre a fuga do brasileiro do Japão, o advogado disse que ele e sua família tomaram essa decisão porque no Brasil ele teria uma boa assistência e seria bem representado. Lá no Japão, existe um preconceito gigantesco contra brasileiro. Lá ele seria acusado, julgado e condenado à prisão perpétua, diz o advogado. Acrescentando que ainda não há nenhum documento da Embaixada Japonesa no Brasil ou do Ministério das Relações Exteriores sobre o caso. O advogado confirmou que o brasileiro está no Brasil, mas não quis revelar em qual cidade. O suspeito é natural de Londrina, onde mora familiares e parentes. Separadamente, por meio de uma nota à imprensa, os dois advogados que comentam o caso, apesar do brasileiro não deter a qualidade do réu, nem de acusado, e nem sequer de indiciado, desde agora informamos que o mesmo já realizou, através de seus defensores, o necessário contato com a autoridade policial, diante do qual se apresentará oportunamente para colaborar com o esclarecimento dos lamentáveis fatos. Como vocês viram semana passada, né, esse caso repercutiu muito aqui no Japão, né, meu querido? Não se sabe ao certo ainda o que aconteceu, então a gente não pode julgar os fatos. Eu só sei de uma coisa, que tá falando direto aí na TV japonesa, isso daí, a TV japonesa mandou até equipes de reportagem lá pra Londrina, pra entrevistar os seus irmãos, acho que do rapaz. Parece né? que ia ser acionado até no Interpol. Vamos esperar pra ver qual vai ser o desdobramento desse caso aí, né? Tem vídeo no YouTube, né, mostrando imagem dele no aeroporto, né, pegando o avião, tudo. Então já tá certo que ele tá no Brasil, né? Como nós já falamos nessa matéria, os advogados dele falam que ele tá no Brasil, mas não se sabe aí aonde. Então tá tomando toda a providência aí, logo vai ser desvendado esse caso aí, certo? Certo, vamos esperar pra ver, né? Vamos para a próxima notícia? No ar. Relembre casos de brasileiros que fugiram do Japão e foram condenados no Brasil. A falta de um tratado de extradição não permite que brasileiros que cometeram crimes no Japão e fugiram para o Brasil sejam trazidos de volta para cumprir a pena no país onde os delitos ocorreram. Mas a justiça japonesa pode solicitar às autoridades brasileiras a prisão do suspeito e, consequentemente, seu julgamento no Brasil. De acordo com a legislação local, e não a do Japão. Apesar das diferenças entre os países em relação às condenações, no Japão, por exemplo, existe a pena de morte. A Constituição brasileira não permite que nacionais sejam extraditados para outros países, mas o artigo 7º do Código Penal, onde consta o princípio da extraterritorialidade. Essas são umas palavras complicadas, hein? Essa é a parte que fica preta? Onde consta o princípio da extraterritorialidade. De novo. Onde consta o princípio da extraterritorialidade, possibilita a aplicação de lei brasileira e a instauração de processo criminal contra delitos cometidos por brasileiros no exterior. Esse assunto voltou a ser discutido depois que brasileiro de 33 anos, suspeito de ter matado a facada sua esposa e filhas em Osaka, fugiu para o Brasil na semana passada.
Mesmo que haja prisão, ele não poderá ser trazido de volta ao Japão. No passado, alguns brasileiros que fugiram do Japão foram presos e condenados no Brasil. Em abril de 2018, após todos os recursos de apelação terem sido esgotados, um brasileiro foi definitivamente condenado a 54 anos e 9 meses de prisão por ter matado a namorada e os 2 filhos dele em Aizu, Shizuoka, em um caso que abalou a comunidade brasileira na época. Um dia após os crimes, o brasileiro fugiu para o Brasil e foi preso em janeiro de 2008, no interior de São Paulo. 6 meses depois, porém, ele foi solto porque o julgamento deveria ser feito pela Justiça Federal, pelo fato de o crime ter acontecido no exterior. O acusado desapareceu de novo e foi encontrado em agosto de 2013 no interior de Minas Gerais. Outro caso que resultou em condenação no Brasil foi o de uma brasileira que saiu do Japão após ter sido envolvida em um acidente em Kosai, Shizuoka, em 2005. O acidente causou a morte de menina de 2 anos na época. A criança não estava usando cadeirinha ou cinto de segurança, mas testemunhas disseram que a brasileira teria invadido o sinal vermelho. Depois de um trâmite que durou mais de 10 anos, ela foi condenada a 26 meses de prisão, mas a pena foi transformada em prestação de serviços sociais, 4 horas de atividades assistenciais por semana durante 1 ano. Meu querido, agora eu que sou um cara leigo que não sabia, tá bem esclarecido. Independente de você fugir do país ou não, não existe um tratado de extradição. Ou seja, você vai pagar o crime daqui no Brasil. É complicado esses negócios, né? Eu não sei aonde é pior você ficar preso, no Brasil ou no Japão, porque cada cadeia tem as suas dificuldades, viu, velho? Não sei onde que é pior, não. Deus me livre. O bagulho é louco. Aqui o que é difícil é que nem mencionou ali que é a pena de morte. Isso, é. Porém, você, dentro da cadeia, você tá seguro. Mas então, aqui tem dentro da cadeia, a gente ouve dizer que os caras ficam sozinhos, né? Cela individual. Isso. Então ali também o psicológico do cara fica bem abalado. Já no Brasil é cela com um monte de gente dentro, né? Você tá correndo risco 24 horas. Entendeu? Então, porém, a lei do Brasil é falha, né? Isso. Então, enfim, não dá pra julgar, não entende lei. Não dá pra saber. E essas foram as notícias do dia de hoje, entendeu? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí, comenta, se inscreve. Vamos, Greg? Isso. Não esqueça de deixar aquele joinha, né? Deixa o joinha sapeco. Patrocinador na descrição. Isso. E a gente vai ficando por aqui. Tenham todos uma boa noite! Boa noite!